Olá, 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 graça e paz. Muito boa noite. Vamos chegando, vamos mandando aí um aviãozinho para as nossas amadas estarem junto conosco, intercedendo pela vida dos nossos filhos e filhas. Vou colocando aqui para vocês irem entrando. Graça e paz, tudo muito bem-vindas a mais um dia da nossa campanha profética de bênção aos nossos filhos. E hoje o nosso tema vai ser sobre cura das feridas emocionais. Olá, pastora Suelen, Patrícia, Rô, Mãe Rose, sejam bem-vindas. Vamos entrando, vamos ficando juntas nessa campanha profética de 21 dias, intercedendo pelos nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre as curas de feridas emocionais escondidas na alma dos nossos filhos, que acabam aí distanciando eles de nós, levando eles para longe. Vamos entrando, mandando um aviãozinho. Andresa, boa noite, vamos entrando, vou aguardar vocês aqui um pouquinho, vamos mandando aviãozinho aí pra gente poder estar junto, orando junto, intercedendo pelos nossos filhos. A palavra de hoje está poderosa e eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração, vai para dar vitória na sua vida. Graça e paz, sejam todos bem-vindos, vão chamando o pessoal, vão entrando. Eu quero começar a orar com você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos. Rose Gomes, seja bem-vinda, Rose. Deus abençoe. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Nós vamos estar hoje, é o 4º dia da nossa campanha. E nós vamos falar hoje o que tem levado, os nossos filhos, né, a se isolarem, a trilhar um caminho com dor, a nos afastarem deles. Jusce, bem-vinda. A Jovieira Variedades, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Queria começar orando com vocês, então, enquanto as pessoas vão entrando, quem está conosco, já vamos nos conectando com o Senhor, para que a palavra seja viva entre os nossos corações, entre na nossa vida, e a gente possa aí, né, que o Senhor, o Espírito Santo vai bradando vitória, vai limpando e mostrando tudo que está no oculto, para que nós, como mãe, possamos nos posicionarmos, possamos ser intercessoras, possamos ser instrumento de cura, de libertação. Oi, Jucicleide, pastora, seja bem-vinda, bem-vinda. Deus abençoe. Agora eu sei quem é. Às vezes o nome de você está diferente no Instagram. Quero começar orando com vocês, junto com vocês. Me ajudem a orar, então, neste momento, pedindo que, Senhor, hoje eu trago diante de Ti cada ferida emocional que cada filho, aqui representado por cada mulher, carrega. Que cada ferida que hoje o Senhor traz nos nossos corações, que traz na nossa campanha, hoje a gente entrega no Teu altar. Que toda a dor dos nossos filhos, escondidas na alma, no corpo, escondida espiritualmente, que o Senhor nos revele. Que traumas que nós desconhecemos, mas que o Senhor conhece, que nessa noite o Senhor passe a sua vassoura de fogo, Espírito Santo. Vai queimando tudo que está no oculto, toda a dor que tem nos impedido de ser mães e pais na vida dos nossos filhos. E vai limpando toda canta labaxá, é forte. É forte porque há muita dor emocional, mas há muita dor espiritual. O Senhor está me mostrando que o inimigo tem ocupado um lugar que nós como mãe estamos deixando de ocupar. Então nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que o Senhor visita cada filho, cada pensamento, cada casa. Mesmo os filhos que hoje não estão morando conosco. Que o Senhor vá em direção deles. Que nesse momento, ao teu agir, Espírito Santo,
que o teu agir, suricanta labachai, vai tocando a mente deles, vai tocando o coração, vai mudando a atmosfera do ambiente, que eles possam de alguma forma sentir a tua presença, porque hoje como mãe nós nos levantamos com um grande exército dos céus para nos posicionarmos com autoridade, porque sobre nós, Senhor, tu colocastes como condutoras da vida, e enquanto nós fomos condutora da vida, nós seremos condutoras da tua palavra também, e com autoridade nós queremos nos posicionar na noite de hoje, para clamar pelos nossos filhos, para interceder pelos nossos filhos, que tudo aquilo, Senhor, que tem no oculto, que todo espírito de principados e potestades, todo espírito da treva, que esteja escondido, atuante nos relacionamentos nossos com os nossos filhos, que vai batendo em retirada e caia por terra em nome de Jesus. Nós nos levantamos com autoridade e na noite de hoje nós iremos clamar, nós iremos ministrar a palavra para que pais e mães estejam declarados no reino dos céus com os olhos abertos, seus olhos espirituais, para que eles possam se posicionar. Mães, hoje eu quero trazer uma palavra que está muito forte em nome de Jesus. Nós declaramos que essa palavra irá ser ligada nos céus, como nós estamos agora ligando aqui na terra, em nome de Jesus. A palavra de hoje está em 2 Samuel. Isso mesmo, nós iremos se posicionar como intercessoras de cura da alma e do espírito dos nossos filhos, na palavra hoje que está em 2 Samuel 9, de 1 a 7, que disse Davi: resta ainda alguém na casa de Saul, para que use da bondade por amor de Jonas. Trouxeram então Mefibosete, filho de Jonas. Essa palavra na quarta-feira passada foi ministrada inclusive num culto de mulheres online que eu participei. E o Senhor, na campanha de 21 dias, me trouxe essa palavra de novo. E ele vivia em Londebar. E nós vamos ver o que é Londebar. Nós vamos ver, e disse Davi: não temas, comerás o pão sempre à minha mesa. Por que essa história? Por que Deus colocou no quarto dia essa história na nossa vida para nós clamarmos e as escamas dos nossos olhos caiam e o espiritual do Senhor venha sobre nós, agindo na nossa vida e na vida dos nossos filhos? Por quê? Porque essa história revela que a curas das feridas emocionais escondidas, quando Mefibosete é uma das figuras mais profundas que revela que há feridas emocionais que muitas vezes, por mais que nós e pais tentamos proteger, tentamos fazer uma família perfeita, nós não temos o controle de tudo. Há situações que há dores que ninguém vê, há traumas que foram provocados por outros, há feridas que nascem na infância. Mefibosete, a história de Mefibosete, ele perde. Ele tinha uma... teoricamente era para ter uma família perfeita. O rei Davi era o seu avô, né? O seu pai era o príncipe. E ele vivia, teoricamente, numa família que era para estar numa estrutura perfeita. Mas seus pais... seu pai e seu avô foram mortos no mesmo dia. Só aí ele já perde, né, a referência familiar. O seu avô vivia naquele tormento. Saul era um homem atormentado porque foi um rei clamado pelo povo e não por Deus. Então Saul, ele vivia com ciúmes, ele vivia, era um homem que não tinha equilíbrio emocional, a casa dele vivia sempre com tempestades, sempre com problema, ele via agressões, ele via momentos de lucidez do avô. Então, quantas vezes os nossos filhos, por mais que nós tenhamos uma família com pai, mãe, avô, e a gente acha que família, isso basta, mas a gente não olha as coisas que vão acontecendo ao redor e que os nossos filhos vão somando medo, vão somando ansiedade, vão somando insegurança, vão somando rejeição. Sabe, há identidades quebradas na rejeição por abandono. Quando ele perde o avô e o pai, ele foi abandonado. Eu não sei vocês, mas eu não venho de uma família perfeita. Os meus pais se separaram e eu fui abandonada na casa dos meus avós. Esse sentimento por muito tempo de abandono, de rejeição, me incomodou.
e me trouxe traumas, e me trouxe raiz de rejeição com o sentimento de eu não mereço ser amada por ninguém, eu não tenho valor, ninguém me escuta, ninguém me vê, por muito tempo. Hoje eu galguei um caminho para sanar essa dor, mas quantas pessoas, quantos filhos não conseguem? Quantos filhos não conseguem? Quantos filhos saem de casa para poder se posicionar e ter paz, e aí vão buscar tranquilidade em outro lugar, e aí vem o sentimento de nós como mães, ele não me ama, meu filho me abandonou, mas e o sentimento que gerou esse impulso dele sair de casa pelo esse sentimento de abandono? Sabe, os filhos saem de casa muitas vezes cedo, não é porque eles querem independência. Muitas vezes o que eles querem é paz. Muitas vezes o que eles querem é buscar uma identidade fora daquilo que eles vivem no ambiente familiar. Então, por mais que nós trabalhamos, por mais que nós temos uma ramificação de pai, mãe, vô, tudo perfeitinho, mas se não há equilíbrio emocional, se não há uma estrutura que eles se sentem vistos, que eles se sentem acolhidos, que eles se sentem amados, que eles se sentem ouvidos, eles vão para fora, eles vão buscar fora. E aí é onde vem. Muitas pessoas acabam passando no caminho dos nossos filhos, acolhendo e machucando muitas vezes na tentativa de ajudar. Mas ninguém melhor do que ajudar os nossos filhos do que nós mesmos. Sabe, o Mefibosete, ele é uma estrutura perfeita quando ele perde o seu avô e o seu pai. E alguém tenta ajudá-lo, sabe? E o que acontece? Nesse meio do caminho, ele acaba sendo machucado, né? O seu avô, Saul, morre, ele perde o pai e ele fica com uma figura de ama, com 5 anos de idade. E aí aonde que acontece? Ele perde o lar, ele perde a segurança de vida, ele perde a identidade de príncipe, ele perde a saúde física porque ele fica aleijado quando alguém que é a ama dele, desesperada por ajudar, vai tentar salvá-lo e deixa cair. Sabe, muitas vezes nós mesmos, mães, quantas vezes a gente tenta salvar os nossos filhos? E nessa figura desesperada, sabe, de querer fazer algo na força do nosso braço, a gente muito mais prejudica do que a gente ajuda. A gente muito mais cria ainda raízes de dor do que a gente acaba acolhendo. Por quê? Porque nos falta estrutura emocional. Nos falta sentar, escutar, ver a dor, porque os nossos filhos são as nossas heranças. Então são as nossas heranças não só daquilo que a gente tem hoje para deixar de ouro e prata. São nossas heranças de princípios e valores. Mas o que nós temos colocado de princípios e valores? O que eles vivenciaram? Sabe, muito antes dos nossos filhos começarem a falar, eles começam desde pequenininhos, se a gente parar para pensar, imitar tudo que a gente faz. Tem a fase cognitiva que eles parecem, né, os nossos papagaios. Tudo que a gente fala, eles falam, tudo que a gente faz, eles fazem, eles imitam a gente em tudo. E assim, é na vida. Eles vão crescendo, observando tudo o que a gente faz. Só que muitas coisas como adultos a gente não tem controle. Nós acabamos fazendo que eles perpassam por situações da nossa vida de adulto, às vezes num relacionamento que a gente tem com o nosso companheiro. Olá, Vivi, seja bem-vinda, Tati. Ou com o nosso esposo mesmo, ou com quem a gente convive. A gente coloca eles em situações visualmente de risco, de linguagem verbal não agradável, que vão criar figuras, né, de linguagem ocultas, que eles vão se sentir diminuídos, que eles vão achar que eles não têm valor, que eles não têm capacidade. E aí a gente mexe numa estrutura de caráter, a gente mexe numa estrutura espiritual, a gente mexe numa estrutura de inteligência emocional, porque são filhos que eles não vão saber verbalizar. Porque quantas vezes a gente manda eles calar a boca, quantas vezes a gente manda ficar quieto, a gente não dá voz para eles, né? Ou quando eles de alguma forma fazem alguma coisa para chamar atenção, muito que a gente faz, o que é? Recriminar, né? Criticar.
antes da gente perguntar o que tá doendo, o que levou ele àquela situação. E eu não falo isso para vocês dizendo que eu também não tenho que praticar diariamente, sabe, a escuta. Não. O meu filho hoje tem 13 anos, eu tenho uma de 21 anos, e é um esticar diário, porque eles nos testam o tempo inteiro para saber se eles têm já autoridade, para saber se eles têm a voz ativa, para saber se eles já podem se esticar um pouquinho mais na independência deles, para saber se realmente a gente ama eles ao ponto de eles nos afrontar e a gente saber perdoar, que é o que mais esmaga nós como os pais hoje, porque nossos filhos vão crescendo e quando eles estão só debaixo do nosso telhadinho, né, da nossa bandeira, nós ainda conseguimos colocar princípios e valores e ensinar, mesmo que às vezes eles ensinem coisas que não é o que a gente ensina, mas é o que a gente vive, e eles acabam absorvendo e criam um padrão aí de repetição. Mas quando eles começam a sair um pouco e a conviver socialmente, e não só socialmente, não só em escola, em grupos de amigos, porque o digital hoje é o canal mais direto. A dopamina hoje de rolar o dedinho ali, ter o tempo inteiro a informação rápida, é pior do que uma cocaína, do que uma droga. Então, assim, o acesso fácil a informações alheias está chegando muito mais rápido do que você na vida do seu filho. Então é preciso entender que se a gente não senta em casa, se a gente não tem momentos de qualidade, de sentar na hora do almoço, de deixar o celular de lado, de nós nos preocuparmos como que foi o dia do nosso filho, de perguntar como que ele está, de ver o movimento corporal, se está desleixado, se ele está tomando banho, cortando unha, é coisa de mãe. É detalhes, mas que fazem toda a diferença. O seu filho ama, por mais que ele reclame, quando você manda ele cortar o cabelo, quando você manda ele cortar a unha, quando você dá um cheiro no cangote, diz o quanto ele tá cheiroso. Ele adora isso, por mais que ele comece a, ô mãe, o que é isso? Para com isso. A sua filha, ô mãe, eu já sou mocinha. Eles amam essa atitude de mãe e de pai. Amam. E é preciso sentar. É preciso ter um tempo de qualidade assistindo o filme junto. É preciso fazer coisas da idade de cada fase do nosso filho. E é isso que nós estamos perdendo nossos filhos hoje. Nós estamos perdendo nossos filhos hoje emocionalmente com feridas. Por quê? Porque eles estão no acesso muito rápido. Essa informação está chegando muito rápido. Nós temos condições de dar coisas mais rápidas para eles, mas o tempo de ouvir, o tempo de tocar, de abraçar, de falar palavras de afirmação não está acontecendo. E aí é aonde eles se perguntam, aonde que a linguagem oculta no emocional, essas feridas começam a acontecer. Que é o quê? A minha mãe não me ama, não tá nem aí pra mim. Nem se importa se eu tô com cabelo grande, se eu tô com a unha feia, se eu tô com shorts curtos, se eu tô de barriga de fora, se eu fiz tatuagem, se eu comi hoje, se eu cheguei tarde. Ei, é preciso dar limites. O seu filho não vai deixar de te amar porque você vai colocar regras. É preciso. Deus não dá limite, Deus dá medida. Então você precisa, você mãe, dá limite e Deus dá medida. A medida certa para você colocar a palavra, evangelizar os seus filhos. É preciso, na nossa casa, eu e meu esposo, Pastor Vitor, o que nós fizemos? Quem vem na nossa casa, são poucas pessoas que frequentam a nossa casa, que nossa casa... A gente sempre fala, todo lar é um lar sagrado. Nós precisamos olhar quem nós colocamos dentro da nossa casa, tá? Por quê? Porque quando você entra na casa de uma pessoa, você nunca entra sozinho, certo? Então, assim, na nossa casa sempre tem na mesa uma Bíblia, um devocional. E nós temos a nossa Bíblia, o nosso devocional, e o nosso filho também tem. E é importante que nós sentamos com eles, que ele faça o devocional, que nós discutamos o entendimento dele com a palavra. E que nós colocamos a nossa visão como pai
sobre a palavra, porque não existe treva. O que existe é a ausência de luz. Mas o quanto você tem levado a luz para sua casa, para o seu filho. Então você, mãe, tem o dever, por mais que a história de Mefibosete conta que ele perdeu o pai, que ele perdeu o avô, que ele perdeu a referência. Eu sei que muitos de vocês não tiveram pais, não tiveram mãe, perderam referência e sem saber ser pai, porque é aquilo que eu sempre falo, e eu falei isso ontem já, nós não nascemos pais, nós nos tornamos pais e mães. Então não existe erro e acerto, mas há provisão, assim como Davi entra nessa história e diz, aqui no versículo vai falar, disse Davi, resta ainda alguém na casa de Saul, para que use da bondade por amor de Jonas. O Senhor sempre vai colocar um Davi. E esse Davi ainda pode ser você na vida do seu filho, como alguém um dia foi Davi na sua vida para te ajudar. Então hoje, como mãe, nós somos os Davis. Nós somos com Davis. Olá, minha amada, bem-vinda, Gabriela, Diniz. Nós somos os Davis na vida do nosso Mefibosete, que são nossos filhos. Nós somos enviados por Deus para fazer a diferença. Não importa o cenário, não importa se hoje o seu filho mora com você ou não. Não importa. A palavra não deixa de ser viva. A sua oração não deixa de não chegar. Você tem o direito e o dever de orar pelo seu filho de qualquer forma, em qualquer circunstância, mesmo ele não morando com você. Mesmo a sua história não ter sido perfeita, não me interessa. O Senhor é que vai fazer a perfeição. O Senhor é que vai trazer a provisão. Quando a gente coloca a oração, o Senhor abre os céus. É preciso, como está em Abacuque 2:9, diga o que você quer. Mas é preciso nós fazermos contratos, é preciso nós verbalizarmos, é preciso nós escrevermos, assinarmos o que nós queremos para a vida dos nossos filhos. O que nós queremos para os relacionamentos entre pai e mães. O que nós queremos? Não te faz menos mãe o fato do seu filho não morar com você hoje. Não te faz menos pai o fato de você não criar o seu filho. Não, você tem o dever de continuar orando por ele, sim. E não importa o quanto você já o machucou, não importa o quanto você já foi machucado, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que, veja bem, eu poderia muito bem estar no meu quarto secreto, como eu faço todos os dias, orando pelos meus filhos, mas o Senhor falou, colocou no meu coração, filha, essa guerra não é só tua, Suricanta Labachai, essa guerra é de várias mães, que tu vai te levantar, e é na dor que nós temos que nos levantar, não é quando está tudo bem. Sabe por quê? Porque o meu filho pode estar andando com o teu filho, a minha filha pode estar andando com a tua filha pode estar andando com a filha da outra pessoa que está conectado com nós. E se nós fizermos dos nossos filhos pessoas melhores, nós vamos estar ajudando um outro. Então, quando nós nos levantamos como intercessoras, nós não só ajudamos a nós, mas nós ajudamos o outro. Porque se nós colocamos filhos honrados, valorosos nessa terra, nós estamos fazendo com que eles também sejam sal nessa terra. Então o seu filho, se ele está hoje num sentimento de depressão, de ansiedade, sabe, que ele está fora de casa, se ele hoje se sente indesejado, se ele hoje ele acha que ele não é suficiente, que ele não é capaz, você agora vai se levantar e vai olhar para ele como a obra-prima do Senhor, porque ele é imagem e semelhança, ele é perfeito, ele é amado, ele é valoroso. Pastora, como eu faço para arrumar tudo que já foi errado? Você não precisa arrumar nada. Isso quem vai arrumar é o Espírito Santo de Deus. Isso quem vai cuidar dessas feridas é o Senhor. O que você vai fazer agora é orar, jejuar e dar amor.
Você vai constranger o inimigo com amor. Não importa o que o seu filho falar. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa ainda quando você for tocá-lo e ele ainda tentar, sabe, ruminar, tentar te morder, tentar te esbravejar, tentar te... Não, é a dor. É a dor da alma e você vai entender que como mãe, você tem estrutura suficiente para dizer para ele, olhar para ele e dizer: você é um filho amado, eu te amo, eu te perdoo. E você vai pedir perdão também: meu filho me perdoa, minha filha me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E se eu fiz e eu te machuquei, me perdoa. É preciso pedir perdão. É preciso amar, amar e amar. Sabe? O inimigo, ele não tem autoridade sobre mãe e pai. Não tem. Não tem autoridade. Em nome de Jesus, quando você coloca essa palavra é sangue, é remissão no altar. Então é preciso que você se posicione. É preciso que você olhe para o seu filho e se existe algo oculto ali, algo oculto que está aprisionando ele, você vai olhar e vai dizer: em nome de Jesus, você é um filho valoroso. Em nome de Jesus, você é um filho obediente, inteligente, e o inimigo vai se constranger, porque em nome de Jesus, quando a palavra de Jesus é tocada no altar, quando a gente se posiciona, não há treva que prevaleça. Então você vai começar a olhar, e se existe algo ali que não é de Deus, o inimigo vai bater em retirada, e o seu amor vai aquebrantando esse coração, o seu amor vai limpando toda aquela sujeira que o inimigo tentou colocar na vida sua e na vida do seu inimigo, do seu filho. E o inimigo não vai ter mais poder. O inimigo não vai ter mais autoridade. O inimigo não vai prevalecer, porque a gente vai quebrando na palavra, e a palavra vai entrando, e a palavra é vida. A palavra é luz. A palavra é verdade. E a palavra, quando entra, o inimigo não tem. Então, na noite de hoje, eu quero convidar você, nessa campanha de 21 dias, a olhar para o seu filho. Assim como Deus mandou Davi para pegar Mefibosete e honrar a vida de Jonas, eu quero que você, nessa noite, com misericórdia, com compaixão, não importa como o teu filho se apresenta hoje. Qual é a dor emocional? Mefibosete estava aleijado por um desespero de alguém que tentou salvar ele. Vai ter coisas na vida da gente que vão machucar a gente no desespero. Mefibosete se sentia rejeitado. Ele estava num lugar de rejeição. Ele foi colocado em Londebar. Londebar é um lugar de rejeição, de terra seca, sem provisão. Não importa o que o seu filho está vivendo hoje, você vai tirar ele desse lugar. Você vai ser provisão de novo na vida do teu filho. Você vai ser luz, você vai ser cura, libertação em nome de Jesus. Porque foi para isso que Deus te colocou nessa terra. Não foi para colocar filho no mundo e deixar desgarrado, não. Só desgarra quem é filho do inimigo, quem está com o inimigo. Filho de Deus são ovelhas que andam em bando. São ovelhas que reconhecem a palavra do Senhor. Que comulgam junto, que estão sempre servindo. Então, se o seu filho hoje está com algum comportamento que te envergonhe, com algum comportamento que te entristece, ei, não é o teu filho, porque o teu filho é amado, o teu filho saiu de dentro de você e Deus sabe do teu coração, Deus sabe da estrutura que Ele colocou de condutora nessa terra, porque você é a mãe perfeita que Ele precisava para vir. E você tinha todas as características, você tinha todas as qualidades, você tinha toda a perfeição que Deus precisava para o teu filho vir para essa terra. E você, como tutora, como guardiã, você foi perfeita e é perfeita para o teu filho, sim. Não se sinta culpada, não se sinta rejeitada, não se sinta incapaz. Ô Ju, bem-vinda, quanto tempo, minha linda. Não se sinta rejeitada, você é perfeita e o seu filho precisa de você, queira ele ou não, porque aquilo que rejeita não é ele, é o espírito da rejeição. Então é preciso que você
Confronte o inimigo, envergonhe o inimigo, constranja o inimigo e se posiciona, porque você, mãe, foi a escolhida por Deus para ser mãe do seu filho. E você não é qualquer coisa. Você foi a obra que trouxe a criatura de Deus para essa terra, para que se cumprisse a promessa de Deus. O seu filho tem promessa sobre ele. O seu filho tem um grande propósito, e só quando existe um propósito grande, quem não tem propósito grande, o inimigo não vai nem se preocupar, não vai perder tempo. Mas presta atenção, se existe uma afronta da obra de Deus, que Deus te colocou para você cuidar, e está te afrontando, o seu filho está te afrontando, é porque essa obra aqui, desculpa, Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes coisas. E o que você está olhando? Você está olhando para o foco que o inimigo quer que você olhe, para o problema, para aquilo que o inimigo está gerando, para tirar o foco da promessa de Deus, para tirar a tua autoridade de fazer como intercessor e guardiã dessa vida prevalecer. Então é hora de se posicionar. É hora de você dizer, opa, o inimigo está tirando o meu foco de intercessora. Presta atenção, eu já falei isso. Jesus teve a melhor intercessora da vida, Maria, até o momento da morte de Jesus. Ela estava lá no pé da cruz, orando pelo filho, para que a promessa que não era dela, mas era de Deus, se cumprisse. Mulher, e você? E você? Olá, Lorival, seja bem-vindo. E você? O que está fazendo para a promessa do seu filho se cumprir? Ei, é a hora de você fazer valer aquilo que o Senhor colocou na tua vida, que é ser guardiã, ser tutora, intercessora dos seus filhos. Então agora, eu quero orar para que você tenha esse discernimento, para que você seja de fortaleza, para que você tenha autoridade, para que você seja destemida, para que você se posicione, para que o inimigo veja, para que ele não tem mais autoridade porque você veio, porque que Deus colocou sobre a sua mão, sobre o seu ventre essa criatura, porque sabia que você ia dar conta de fazer que o propósito do Senhor se cumprisse, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos finalizar a nossa live de meia hora. Já passou 5 minutos, porque a palavra está fervendo. A palavra hoje está queimando no meu coração, que é de curar as feridas da alma e do corpo dos nossos filhos. Veja bem, eu não sei em que situação teu filho se encontra hoje. Eu não sei se é em depressão. Eu não sei se ele está mutilando os seus corpos. Eu não sei se ele está nas drogas. Mas é hora de você intervir. É hora de você se posicionar. É hora de você ir para o seu quarto de guerra e dizer, colocar lá o nome do seu filho e a oração, e todos os dias começar a limpar cada pedacinho da área do seu filho que o inimigo tentou sujar, tentou colocar mentiras, para que somente a verdade, somente o Espírito de Deus prevaleça e você ganhe vitória em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós estaremos aqui de volta às 20 horas, todos os dias, nós vamos limpar durante 21 dias numa campanha profética todas as áreas da vida dos nossos filhos. E hoje nós oramos por cura. Oramos por cura e libertação de alma. Nós já oramos pela identidade, já oramos por rebeldia, tá? Nós já oramos por feridas de relacionamentos tóxicos. E hoje nós estamos aqui orando por feridas, por curas da almas e sentimentos. Amém? Vamos orar agora para o Senhor selar essa nossa ministração aqui de oração, de clamor, dessa campanha profética de 21 dias. Eu não sei você, mas nós estamos na nossa casa aqui, eu e o pastor Vitor, em jejum de 21 dias. Nós tiramos o café, tá? Não é preciso deixar sem comer nada. Não, procura algo que você aí vai fazer falta, algo que pra você é importante. Às vezes eu faço jejum de 40 dias de carne, enfim, eu não sei. Mas coloca no altar do Senhor.
Escreve aí para o Senhor esses 21 dias, todos os dias, escreve quais são as campanhas que nós estamos tendo e embaixo dessas campanhas, coloque aí o que você quer alcançar. Amém? E o Senhor vai te trazendo clareza, o Senhor vai ministrando o teu coração, o Senhor vai movendo o ambiente da tua casa, vai mudando a atmosfera, vai trabalhando o teu filho e você vai tendo vitória em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu agora, como intercessora da minha casa, como intercessora do teu povo, aqui neste canal, Senhor, mesmo que digital, Senhor, eu quero levantar este clamor, que tudo aquilo que foi dito, Senhor, nessa live, possa ser blindado em nome de Jesus, que o inimigo não tenha autoridade, não tenha legalidade de interferir em uma palavra, mas que ele bata em retirada em nome de Jesus, porque ele é um falido, um derrotado. Como mãe, nós nos levantamos com autoridade dos céus, a autoridade que tu nos dás entre o céu e a terra, como intercessoras, como mediadoras, assim como Davi se levantou e perguntou: resta ainda alguém na casa de Saul para que use da bondade? Hoje, Senhor, eu e essas mulheres que aqui estão, nos levantamos, Senhor, diante de ti, perguntando: Senhor, ainda há alguma ferida no coração dos nossos filhos para que o Senhor use da bondade? Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua intervenção, Pai. Nós pedimos e rogamos, clamamos, Senhor, pela tua presença divina. Nós apresentamos no teu trono, Senhor, a história dos nossos filhos, a alma dos nossos filhos, a identidade dos nossos filhos, o destino e o propósito, Senhor, dos nossos filhos no teu altar. Senhor, visita agora cada lugar, visita cada dor. Guarda, Senhor, em silêncio, Senhor, cada dor, para que o inimigo não tenha posse, Senhor, não tenha legalidade, Senhor, mas visita cada memória enterrada. Visita, Senhor, e traz para que nós, pais, possamos ver aonde foi o lugar que causou a ferida em nossos filhos e nós possamos pedir perdão, nos arrepender e quebrar qualquer jugo, qualquer maldição hereditária, qualquer promessa mal feita, Senhor, qualquer palavra maldita, palavra ao contrário, qualquer condenação em nome de Jesus nos mostra, Senhor, porque nós queremos ser homens e mulheres mediante ao teu coração, Pai, e nós queremos quebrar, nós queremos anular, nós queremos apagar, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, visita cada palavra que os feriu. Visita, Senhor, cada comparação, Senhor, feita por nós ou por qualquer pessoa que fez o coração dele, Senhor, sentir-se diminuído. Visita cada sentimento de rejeição que distorceu, Senhor, a nossa imagem de pai dentro deles. Assim como Mefibosete, Senhor, foi levado, Pai, para Lodebar, muitos dos nossos filhos também foram, Pai, e foram levados para lugares de silêncio. Então hoje nós te pedimos, Senhor, tira os nossos filhos deste lugar, tira esses nossos filhos, Senhor, e faz nós sermos boas ouvintes, faz nós acolhermos a dor deles, Pai. Senhor, nossos filhos foram empurrados, Senhor, para esquinas de alma, Senhor, onde se escondem vergonhas, Pai, e que caia por terra toda a vergonha, Pai, que eles não se sintam mais humilhados, rejeitados, Pai, que eles possam se sentir vistos, amados, valorosos, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que deixava os nossos filhos paralisados, como Mefibosete aleijado, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Nós entregamos nossos filhos no teu altar para que haja fluidez, Pai, porque assim como diz a tua palavra, Senhor, o Senhor está perto do que tem coração quebrantado e salva os espíritos oprimidos. Lá está em Salmo 34:18. Então, Senhor, nós queremos te pedir, entra nos lugares mais profundos da alma dos nossos filhos. Entra, Senhor, em Lodebar, Pai. Entra onde nós, como pais, não conseguimos entrar. Entra, Senhor, onde palavras humanas não conseguem alcançar. Entra onde a dor criou raízes profundas, em nome de Jesus. E assim como Davi mandou chamar Mefibosete pelo nome, eu te peço em nome de Jesus. Chama, Senhor, o meu filho. Chama, Senhor,
Senhor, a minha filha. Chama, Senhor, a filha e o filho dessas mulheres que aqui estão hoje, Senhor, desses pais, pelo nome agora, em nome de Jesus. Chama para fora, Senhor, toda a vergonha. Chama para fora, Senhor, toda a dor. Chama para fora toda a identidade torta. Chama para fora, Senhor, toda a sensação de não pertencimento, de todo medo, de toda insegurança, Senhor, e que caia por terra em nome do teu filho, Senhor, porque como está escrito lá em Isaías 43:1, Pai, eu te chamei pelo nome, tu és meu, nossos filhos são teus, Senhor. Quebra, Senhor, agora, Senhor, todo o espírito de rejeição, Senhor, que se instalou. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda a voz que disse, Senhor, que os nossos filhos não eram suficientes, Senhor, que quebra, Senhor, toda palavra, Senhor, lançada que paralisou o coração dos nossos filhos, quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a seta emocional que fez que eles acreditarem que eles não eram dignos da tua promessa, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, quebra, como Pai, com o teu poder, toda a estrutura espiritual que levantou, Senhor, fortaleza de inferioridade contra os nossos filhos, de medo, de vergonha, de autossabotagem, Senhor, de isolamento, de sentimentos de orfandade. Senhor, quebra. Quebra agora pelo sangue de Jesus. Toda a mentira do inferno que diz que ele não é amado, que ele não presta, que ele está preso, que ninguém quer ele. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, Senhor, como lá está em Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nós te pedimos em nome de Jesus. Acolhe os nossos filhos nos teus braços, Senhor. Acolhe com teu coração de pai. Senhor, cura o lugar onde a alma foi aleijada. Cura, Senhor, o trauma, Senhor, da queda. Cura as feridas causadas, Senhor, por pessoas que deveriam ter protegido os nossos filhos, até por nós. Cura, Pai. Nós te pedimos de todo o coração. Cura o impacto de momentos que quebraram o espírito deles, sem que eles entendessem nada, Pai. Porque a tua palavra ainda diz em Salmos 147, o Senhor cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Então sara, Senhor, sara profundamente, sara, Senhor, além da superfície, sara, Senhor, aonde ninguém vê e restaura a dignidade dos nossos filhos, o valor dos nossos filhos, devolve os nossos filhos às nossas mesas, devolve a honra, devolve a voz, devolve a segurança emocional, Senhor, devolve a visão de futuro, porque tu és Deus do impossível, porque como está em Jeremias 29:11, porque eu sei que pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para dar-lhes um futuro com esperança. Então, Deus, arranca os nossos filhos da terra seca, arranca a falta da palavra, arranca o silêncio doente, arranca o isolamento que destrói, arranca, Senhor, toda a estrutura espiritual que tentava aprisionar a alma dos nossos filhos e levanta, Senhor, levanta na tua presença, levanta na tua identidade, levanta na mesa que cura, na mesa da graça, porque como diz a tua palavra, preparas uma mesa para mim, na presença dos teus inimigos, e é assim que nós queremos ver os nossos filhos sentados na tua mesa, de frente com os inimigos, Senhor, porque nós queremos te pedir perdão. Pedimos perdão, Senhor, não porque nós não entendemos da dor, nós entendemos a dor, mas muitas vezes, Senhor, nós não temos escutado, Senhor, os teus sinais, nós não temos te escutado, Pai, nós não temos tido disciplina, Senhor, nós não temos tido intimidade contigo, Senhor, então transforma, Senhor, nós mulheres e pais como cura, como intercessores, e agora com autoridade, Senhor, nós queremos declarar que todo trauma seja curado, que toda vergonha caia por terra, que toda rejeição seja arrancada em nome de Jesus, que toda ferida seja restaurada, toda identidade alinhada em Cristo em nome de Jesus, que todo vazio seja preenchido pelo Espírito Santo e que toda mentira seja substituída pela verdade da palavra. E eu profetizo sobre os meus filhos, sobre os teus filhos, que eles viverão curados, inteiros, restaurados e libertos em nome de Jesus. E eles voltarão para a mesa. E eles voltarão para a identidade da tua casa, a identidade da casa do Senhor. Porque Deus
que chamou Mefibosete é o mesmo Deus que chama o teu filho, o meu filho hoje, em nome de Jesus, para ser restaurado, guardado e remido pelo sangue de Jesus, para serem abençoados para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Amém, Jesus. Nossa, eu não sei vocês, mas eu tô queimando pela presença do Espírito Santo. Que forte a palavra, que forte. O Senhor, Ele é maravilhoso o tempo todo. E essa palavra me tocou muito, porque quantos de nós muitas vezes machucamos os nossos filhos na ânsia de querer ajudá-los. Então essa palavra foi muito forte, eu espero que tenha tocado a vida de vocês também e que vocês possam ser como Davi. Ainda possam ajudar mais, mais e mais. E que o Senhor brande vitória para todos sempre. Amanhã nós estaremos de volta aqui às 20 horas. Se vocês precisarem de oração para o filho de vocês, manda inbox. Eu vou deixar uma caixinha depois ali também, tá? De oração, para que a gente possa estar intercedendo e orando no quarto de guerra pela vida de vocês, pelo filho de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente e até amanhã. Beijo, Rose, Carla, Romário, Elis, Paula, Joelma. Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigada por estarem conosco aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe. Amanhã a gente tá de volta, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.